Repita comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Fala para quem está do seu lado: o Espírito Santo está sobre ti, porque Ele te ungiu. Para quê? Eu não falei no ato penitencial, a gente não pergunta por quê, mas para quê? Padre, por quê? Para quê? Para que o Espírito Santo está sobre você? Você acha que ele acha bonitinho sua cabeça? Ah, padre, porque eu fiz agora luz. Aí ele gosta de luz, ele está... Ou então ele viu um pichain e quer fazer um ninho, né, meu irmão? O que é que o Espírito Santo está voando sobre nós? Porque Ele quer dar um pontapé inicial. Pairar não é o fim, pairar é o início. Me faz novo, todo, não é assim que significa? Todo novo, não fica assim, renovado em Jesus. Aí o pessoal enche o Espírito Santo. É maravilhoso, são os momentos de oração profundos. Mas isso não é o fim, isso é o pontapé inicial. Isso é para começar. Começa aqui para continuar lá. E eu vou citar para você um exemplo. Gênesis. O Espírito pairava sobre as águas. O que aconteceu? A criação do mundo, a geração do mundo. O Espírito pairava sobre Maria. Gabriel disse isso: a sombra do Altíssimo te cobrirá, o Espírito pairará sobre ti. Qual foi o fruto? Jesus, a nova criação. Jesus foi ser batizado por João. Quando João joga água na cabeça de Jesus, o Espírito paira, plenitude do Espírito Santo. Os apóstolos do cenáculo estão rezando, o Espírito paira sobre eles. O que nasce? A igreja. Pairar é um pontapé inicial. A gente imagina de nós, coitados de nós, se Nossa Senhora, depois da anunciação, ficasse assim, ó. O que é isso, Maria? Estou curtindo o momento. Foi isso que ela fez? O que ela fez? Recebeu o Espírito Santo, ela se pôs a serviço e foi lá para a casa de Isabel ajudá-la. Quem recebe o Espírito Santo, pontapé inicial, se coloque a serviço, ajude quem precisa de você. Jesus recebeu o Espírito. Imagina você ficar lá no Rio Jordão assim. O que é isso, Jesus? Estou curtindo o momento. Foi isso que ele fez? Acabou de receber o Espírito. O que ele fez? Foi para o deserto. 40 dias sendo tentado pelo diabo e venceu na palavra. Os apóstolos do cenáculo receberam o Espírito. O que é isso, apóstolos? Curtindo o momento? Não! O Espírito desce, o que eles fazem? Abrem o cenáculo e Pedro começa a pregar. Só nessa pregação, 3.000 convertidos. Deus até abriu o mar vermelho, não abriu? E falou com o povo: corre! E Moisés gritou: perna para quem te quero! Porque o faraó vinha atrás. Imagina se o povo entrasse no mar vermelho e ficasse assim: nó, que poder, que beleza, que poder, gente, que mar maravilhoso. Espera aí, Moisés, deixa eu fazer um selfie aqui. Tem que guardar. Gente, foi isso que eles fizeram. Atravessaram, bobagem, aquela época também estava meio difícil, né? Mas tudo bem. Atravessaram correndo. Corre, meu filho. Gente, quando o Espírito Santo paira,
não é para você ficar apenas, o pairar é um pontapé inicial, é para você ajudar quem precisa, é para você vencer o diabo na sua vida, é para você pregar Jesus. Quanto mais você se coloca a serviço, mais Deus coloca dons em você, carismas em você, um espírito dobrado em você, porque você se coloca a serviço. Aquele que tem dom e fica guardando lá na sua casa, não sei se você já sabe disso, músculo que não exercita, atrofia. Pessoa que opera e fica muito tempo na cama, ele não levanta e sai dando pirueta, não. Ele levanta, vocês já viram isso? Não, já é pessoa doente. Aí ele vai comendo, aí começa uma fisioterapia. Daqui a pouco você vê que a pessoa está fazendo caminhada, não é assim? Por que existe a tal da musculação? Aí o músculo vai crescendo. Se você não exercita o seu corpo, ele atrofia. Tem muito católico, muito cristão que o Espírito Santo está atrofiado. Ele atrofiou. Tá, porque não se abre, guardou o dom, começa a se colocar a serviço, começa a deixar o Espírito Santo agir em você, e você vai ver o que você fará junto do Espírito Santo. Mateus 23, 37. Gosto disso. Jesus falando. Foi esse texto que um dos que eu mais chorei na minha vida até hoje. Nós lemos esse texto lá em Jerusalém, do Monte das Oliveiras, vendo Jerusalém, onde Jesus estava. Maravilhoso. Ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha recolhe os seus pintinhos debaixo de suas asas, e não me quisestes. Mateus 23, 37. Um dia na minha oração eu estava tão triste que eu falei com Jesus: Jesus, me acolhe igual uma galinha. E não ri porque foi ele que falou. A gente fala que ele é pastor, a gente fala que ele é a verdade, a vida, a videira. A gente nunca canta que Jesus é a minha galinha. Mas ele se comparou a uma galinha na relação a nós. Ei, Jerusalém, como eu quis de acolher, como a galinha acolhe o pintinho debaixo das suas asas. E eu sou curioso, gente. Eu sou curioso para coisa bíblica. Um dia eu parei e falei assim: Jesus podia ter falado tantos outros animais. Por que ele pegou logo a galinha? Aí eu fui pesquisar. O que é a galinha? A gente conhece a galinha. Mas quais são as características da galinha? Primeira característica: a galinha bota. Todo mundo que tem galinha gosta de ovo. Você nunca vê a galinha botar o ovo no meio da estrada. Você nunca vê a galinha botar o ovo no meio do caminho. Quem tem galinha em casa, lá no galinheiro, ela sempre bota no ninho. Mas quem tem galinha solta em sítio, você que não fica esperto, que ela bota, e você não acha os ovos, porque ela bota escondido. E ela é atrevida, porque ela vai quietinha e bota. Quando ela sai, ela fica: eu botei, aí ela conta. Aí todo mundo fala: mas cadê o ovo? Não é assim? Ela anuncia para todo mundo: botei. Ela bota escondido. Tanto é que quem mora em sítio fala com os meninos: fica de olho na galinha. Eu já vi isso. Aí um menininho fica lá brincando de olho na galinha. A galinha sai andando, ele fica de olho nela. Ali, pai, ela foi para ali. O homem vai, abre as moitas, cheio de ovos. Ela bota o ovo no segredo. Ela conta para todo mundo depois, mas ela vai no segredo. Ela procura um cantinho escondido. A galinha, quando está choca, ela está quente, ela bota os ovos e deita em cima. Para que ela deita nos ovos? Porque o ovo não tem calor. O calor do ovo vem de quem? Da galinha.
Você sabia que a galinha choca, ela está com febre? A temperatura dela aumenta, porque ela tem que chocar os ovos, então ela deita. Eu já vi fazer isso, mas no meu estudo que eu aprendi. Ela deita. De tempos em tempos ela faz nos ovos assim, ó. Ela roda os ovos, ela vira os ovos, para aquecê-los por igual. Aí o ovo é fecundado, nasce o pintinho. Então ela passa para os ovos o seu calor, vira-os. Depois de 21 dias, sai o pintinho. Mas a galinha é muito esperta, ela choca os ovos. Ela fica só esperando o pintinho nascer. Não é a galinha que bica no ovo, não, é o pintinho. Ele vai picando, bonitinho. Vai aparecendo assim um pedacinho, ele fica bicando. Magrinho, fraco, mas está conta. Fica bicando, bicando. Aí põe a cabeça para fora. Aí a mãe levanta. Filhinho da mamãe. Eles vão saindo dos ovos. Ele é que sai. Outra coisa bonitinha, não sei se você já viu galinha andando com pintinho. A gente fala galinha choca. Você parecendo uma galinha choca, a gente usa essa expressão, fica querendo brigar. Ela anda assim, ó. E os pintinhos passeando. Hora que aparece qualquer perigo, ela faz assim. É assim mesmo. Aí os pintinhos vêm para debaixo da asa. Ela comunica com eles. Aí ela fica assim, ó. Tadinha, gente, galinha. Galinha é animal inofensivo, está querendo defender, não. Mas ela abre a asa. Quando sai o perigo, ela vai na frente e fica ciscando, fazendo assim. Quer dizer, ela está ensinando os pintinhos. Eles vão atrás dela, você vê, ela está ensinando os pintinhos. E outra, ovo que não nasce, fica choco e ninguém aguenta. E isso eu aprendi da galinha. Aí eu falei assim, então é isso que Jesus queria dizer. Comparando a galinha ao Espírito Santo. Eu fiz uma comparação, eu acho que eu não fui longe do acerto, não. A galinha não bota na estrada, ela bota escondido. A experiência do Espírito Santo não se dá enquanto você está na labuta da estrada da vida, mas escondido, no seu coração, num lugar reservado, só você e Deus. A galinha deita sobre os ovos para passar o calor dela para os ovos, porque o ovo é frio, a galinha é quente. Nós somos frios, o Espírito Santo é quente. É Ele quem passa o calor para nós. Por isso que Ele desce sobre os apóstolos em forma de língua, fogo. Se é fogo, é para aquecer. A galinha vira os ovos. O Espírito Santo nos vira. Ele não gosta de mesmice. Ele não gosta da mesma coisa sempre. É preciso mudar para que a graça aconteça. O ovo que fecundou gera vida. O Espírito Santo quer nos fecundar, fecundar o nosso coração, fecundar a nossa mente, para que nós possamos gerar uma nova vida. Nós cantamos no canto inicial, não é? Gera em mim uma vida nova, me faz novo. O pintinho bica e sai da casca. O Espírito Santo faz tudo que é para ele fazer, mas nós devemos fazer a nossa parte. Bicar a casca do nosso pecado e sair para uma vida nova. Deus não faz aquilo que é para você fazer. O pintinho encontra proteção debaixo da asa da mãe. E nós encontramos proteção debaixo da asa do Espírito Santo. Quem procura o Espírito é mais seguro. Agora tem um detalhe no final da história, viu? Ovo que não gera vida, choca. Cristão que não é cheio do Espírito Santo, fede a pecado. Se você quer ter um bom odor para Deus, seja cheio do Espírito Santo. Ou você cheira a Deus, ou você cheira ao pecado. Meus irmãos, finalizando, quero dizer uma coisa para você. O Espírito Santo é fogo. Como eu disse, a galinha esquenta o pintinho. O Espírito Santo nos esquenta. E porque fogo, ele pode ser... A ornamentação nossa ali, umas já foram, mas tem umas que estão acesas lá. As velas do altar, isso é fogo. Se eu chegar ali, ó, apaga.
São Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, versículo 15 ao 21. Repita comigo. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Ficai com o que é bom. Cada expressão dessa eu podia fazer uma pregação em cima. Vou pegar uma só. Não extingais o Espírito. Não extinguir, apagar, entristecer, resistir. Não resistais ao Espírito, não entristeçais o Espírito, não apagais o Espírito. Dia que eu ordenei padre, eu tinha uma coisa no meu coração. Eu ordenei padre para tacar fogo no vocês. E espero por onde eu passar eu tacar fogo. Estou tacando. E que você seja um cristão incendiário. Nós nascemos para jogar fogo nesse mundo que está frio. Ô padre, não é Jesus que disse? Está escrito em Lucas 12:49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que este fogo já estivesse aceso. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Repita isso. O negócio é pegar fogo, meu irmão. Taca fogo na tua família. Põe o seu marido quente. Padre, nessa quentura que eu estou falando, você tem que apagar às vezes. É a quentura espiritual. É a quentura do coração. É alguém que é quente no Espírito Santo. Repita, eu quero ser um incendiário para Deus. Quando eu era pequeno eu já tinha vocação de incendiário. Tacava fogo em várias coisas. Não sei se você sabe, não vou contar agora. Quando a gente morava num prédio, eu taquei fogo no apartamento. Tá brincando com meu irmão, gente. Eu fiz umas bolinhas de papel higiênico, joguei fogo e joguei na caixinha de brinquedo lá na despensa. Achei que tinha apagado, fui ver televisão com meu irmão. A hora que a gente olha para o teto, aquele canudo de fumaça preta, eu olhei assim, o quartinho todo pegando fogo. Peguei a mão do meu irmão, fechei o apartamento, fui no salão do meu avô. Meu avô era barbeiro, sou Bismarck. Cheguei e falei assim, benção, meu avô, Deus te abençoe. Tudo bem? Mais ou menos. O que aconteceu, meu filho? Eu acho que lá em casa está pegando fogo, vovô. O que é? Aí lá em casa está pegando fogo, na rua Antônio de Matos, Itaúna. Da rua Antônio de Matos viu o apartamento nosso. O nosso apartamento era um pouco para cima do supermercado Rena. Aí meu avô lá do barbeiro já largou a tesoura, olhou assim, ó, saindo aquele tufo de fumaça preta, os carros tudo parando e o pessoal subindo com o extintor. Meteu o pé na porta, foram lá, ainda bem. E um milagre aconteceu na minha casa. Eu falei com a minha mãe, mãe, pena que a senhora não sabia que eu ia ser um padre, e pena que a gente não sabia que isso podia ser um testemunho. Tinha botijão de gás, gasolina e álcool. A garrafa de gasolina torceu, a garrafa de álcool torceu, o lacre do botijão torceu, nenhum dos três pegou fogo. Falou que a minha mãe tinha que ter guardado para a gente mostrar. Ninguém acredita, eu sei, porque eu era pequeno, e meu pai quando chegou, chorou de raiva, mas quando quem foi para lá foi os bombeiros de Divinópolis, mas quando chegou lá já tinha apagado. Aí o bombeiro falou com meu pai assim, falou, Zé Emílio, como é o seu nome do senhor? José Emílio, vem cá. Só pode levantar a mão para o céu. Aconteceu uma coisa que nós nunca vimos em lugar nenhum. O que foi? Vem cá. Aí mostrou para ele o álcool, a gasolina e o botijão de gás. Queimou tudo. Quer dizer, um apartamento. Quartinho de despensa. O apartamento eram 4 apartamentos. 2 de frente e 2 de trás. E no meio tinha aquele vão aberto. Não é assim que funciona? O nosso era apartamento de frente, com um vão aqui, ó. Se pegasse fogo naquilo, ia pegar fogo nos apartamentos todos. E só queimou o quartinho de despensa. Depois aquela fumaça saiu e a coisa terminou. Mas os bombeiros chegaram. Bombeiro é bom, gente, para apagar fogo externo.
Mas o fogo do Espírito Santo, nós não podemos permitir nem que o nosso fogo se apague e nem que apaguem o nosso fogo do Espírito Santo. Porque eu estou preocupado em certas coisas que acontecem. Quer ver? Deixa eu mostrar. Vem cá. Cadê o meu cap? Vou mostrar para vocês o que a igreja está tendo hoje em dia. Me dá aqui. Não ri não. Olha aqui. Arrumar bonitinho. Gente, vocês não ri não. Porque a dinâmica é interessante, mas o sentido é muito triste. A igreja, se não vigiar, ela está ficando cheio de doutores em apagar fogo. Cheio de gente que só fica assim, ó. Começou uma missa, não pode, tem que apagar. Começou um grupo de oração afogueado, não pode, tem que apagar. Começou um grupo de jovens orando, não pode, tem que apagar. Esse pessoal devia preocupar em apagar o fogo do inferno e deixar a gente queimar sossegado. Se você quer apagar um fogo, meu irmão, vai apagar o fogo do inferno e deixa o fogo do Espírito Santo queimar. Tem gente que só fica assim, ó, segura um negócio para mim. Olha aqui que o padre que faz aqui, ó. Espera aí, desce aqui. Aqui, ó, fica olhando pro padre. Eu não sou esse tipo de padre não, gente. Eu sou padre incendiário. Mas tem gente que ó, começou a missa. Olha, tem gente que quer apagar, é tudo, meu irmão. Não pode, aqui tem uma soltadinha aqui, ó. Não pode ver uma coisa dando certo que a pessoa já está o quê? Eu estou mentindo? Em vez de louvar a Deus, uma missa com milhares. Tem missa com milhares? Um grupo de oração afogueado, pessoal rezando, fazendo a experiência do Espírito. Aquele grupo ali é perigoso. Aí logo aparece um bombeiro eclesiástico, um bombeiro da igreja. O que é que está tendo esse grupo aqui? Ah, você está rezando. E assim, toma meu filho, muito obrigado. E assim, pode aplaudir esse bombeiro, muito obrigado. E assim por diante. Meu irmão, não permita que bombeiros espirituais convivam com você. Nós precisamos ter perto de nós pessoas que reacendam os dons do Espírito Santo, pessoas que joguem fogo na igreja, para que você fique cheio de Deus. Ah, padre, é um foguinho, eu tenho um foguinho, é um foguinho controlado. Por isso tem muito lugar que esvaziou. Por esse foguinho controlado, que muito católico virou protestante. Que por esse foguinho controlado, muita gente nem na igreja vai mais. Porque a Bíblia diz: conheço as tuas obras. Não és nem frio e nem quente. É um foguinho controlado. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, 15 a 16. O que Deus está falando? Cristão morno, católico morno, quem vem à missa da família morno, Deus vai vomitar você. Deus quer que nós sejamos quentes. Deus quer que o Espírito Santo faça em nós uma obra nova. E depois de tudo isso que foi falado, e que deve ser vivido e experienciado, eu vou contar para você o que é isso. Vou trazer o vinho para mim. O que é isso? Quem veio domingo, o que é isso? Quem não conhece, eu te apresento. Isso é um porta-vinho. Eu gosto de vinho, não bebo demais não. Mas gente, fala para mim, uma tacinha de vinho, com uma semente, um queijo, uma carninha, muito gostoso. Todo dia você pode tomar uma tacinha de vinho, 50 ml, viu? Não é 1,5 litro por dia, não é só um cálice pequenininho. Ó, Paulo, mas como que funciona esse porta-vinho? Muito simples, olha aqui. É um porta-vinho. Ó, interessante.
E é um porta-vinho mesmo. E não é coisa que cai, não. Você pode mexer com o negócio, ele para. Ali está o ponto de equilíbrio perfeito. Eu penso que na nossa vida, eu vou para cá para vocês verem, né? Eu penso que na nossa vida, Padre Christian, qual que é a maior qualidade que o Senhor atribui ao Espírito Santo na sua vida? É Ele quem me dá isso aqui, ó. Equilíbrio, é o ponto exato. Se alguém me falasse que aquele vinho ficaria em pé naquela pedra, eu jamais acreditaria se eu não visse. Tem coisa que eu falo para você e você não acredita. O Espírito Santo, ele pode fazer isso e muito mais. Deixa eu passar para cá, o pessoal que está de cá vê. É um porta-vinho, aqui ó. Põe a pedra aqui, põe o vinho, ó. É o ponto de equilíbrio. Olha lá, ó. Isso aqui é dom, é graça do Espírito Santo para nós. Quem tem o Espírito Santo é uma pessoa equilibrada. Vamos dizer isso? Quem tem equilibrada em todos os sentidos. Você que já é casado, depois me diga como é bom ter uma esposa cheia do Espírito Santo. Como é bom ter um marido cheio do Espírito Santo. Como é bom ter um amigo cheio do Espírito Santo. Como é bom ter um patrão cheio do Espírito Santo. É diferente, gente. É outra coisa. É equilibrado, é caridoso, é prestativo, é aberto. Que nós possamos nos abrir ao Espírito Santo. Não extingais o Espírito. Sede um incendiário de Deus. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que este fogo estivesse aceso. Não seja uma pessoa morna, porque você corre o risco de ser vomitado por Deus. Frio ninguém que quer ser. Ateu, longe de Deus, blasfemar contra Jesus, largar a Eucaristia, não ler a Bíblia. Ninguém quer ser frio. Mas tem muita gente que é morna. Nós temos que nos aquecer. Como a galinha passa todo o calor para os ovos, o Espírito Santo quer passar todo o calor para você. Para que uma vez equilibrado e cheio dos dons do Espírito Santo, você possa ser no mundo uma testemunha fiel daquilo que Deus diz à sua igreja. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor deseja plantar na terra boa do nosso coração. Estamos neste grande retiro espiritual que é o tempo da quaresma. Jesus, ele vai para o deserto para vencer o demônio. E nós somos convidados a vencê-lo a cada dia no deserto da nossa vida. Deserto que pode ser um jardim pela nossa obediência. E jardim que pode virar deserto pela nossa desobediência. Neste primeiro domingo da quaresma, nós somos convidados a olhar para Jesus e descobrir nele a nossa identidade. Sabe um dos motivos que levou Jesus a vencer o mal? Ele sabia quem ele era. Ele tinha certeza da sua identidade. Nós vivemos uma sociedade que vive uma crise de identidade. As pessoas não sabem quem elas são. Hoje a pessoa é uma coisa, amanhã ela é outra coisa. Difícil. E o diabo vai tentar Jesus na identidade dele. Se és filho de Deus. Mas Jesus não duvida da identidade. Jesus não treme. Jesus tem certeza quem ele é. Quem sabe quem é forte. Quem já conhece a própria história não se ilude por historietas do mal. 3 vezes o diabo diz: se és filho de Deus. Só que Jesus traz no ouvido e no coração não o que o diabo diz, mas o que o pai dele lhe disse: tu és o meu filho amado. Foi no batismo isso. Quando você foi batizado,
Eu tenho uma grande alegria celebrar os batismos aqui no Frei Galvão. E quando a mamãe e o papai vêm, a madrinha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada criança está recebendo a identidade de filho de Deus, filha amada de Deus. E quem vive a sua identidade cristã não cai nas lábias do mal. Tanto que Jesus rechaça o diabo nas 3 tentações. Não só de pão vive o homem. Não tentarei o Senhor Deus. Ajoelharei somente na presença do meu Pai. Ele não come, ele não salta, ele não ajoelha. Meus irmãos, aqui é uma coisa simples, mas para quem reza, vencer a tentação é apenas uma questão de não, é uma negativa. O diabo te propõe, você diz não. O diabo te induz, você diz não. O diabo te leva para o alto, você não pula. Ele pede para ajoelhar, você não ajoelha. Ele pede os prazeres da carne, que é o pão em pedra, né? Pedra em pão, você também diz não. Cuidado, meus irmãos, porque Jesus, Ele poderia ter transformado pedra em pão, mas tem muita gente transformando pão em pedra. A pessoa vai à missa, recebe o pão da vida, a hóstia consagrada, mas ela tem um coração de pedra. Ela está fazendo o contrário. Há momentos que Deus nos pede para subir a montanha da espiritualidade, para estar no alto, não para pular, mas para adorar a Deus. Há pessoas que preferem ficar na planície, quanto mais baixo, melhor. Outras pessoas vivem para os bens materiais, não tem tempo para a família, para passeio, para saúde. O negócio é conquistar. O diabo tentou Jesus aí, olha aí, os reinos da terra, riqueza, te dou tudo isso aí. Não me ajoelho perante um diabo, não me ajoelho perante as riquezas, não sou idólatra, adoro somente a Deus. Essas são as 3 tentações que Jesus sofreu. Porém, meus irmãos, nesta minha fala, antes da nossa adoração, eu quero levar a você uma reflexão a respeito de Jesus e Adão. Jesus, ele tem um olhar positivo da realidade. Adão tem um olhar divertido da realidade. Adão, ele quer divertir. Claro que eu não vou contar a pessoa, mas eu fui num lugar comprar uma coisinha, e a pessoa estava triste assim, ó, no balcão, a tristeza, um vazio, embrulhou o negócio de qualquer jeito, fez assim. Aí eu paguei. Aí como padre, né, eu me interesso, falei, nossa, quem sabe eu posso ajudar essa pessoa. Falei com ela assim, minha filha, que tristeza, que vazio é esse, que depressão. Ela me respondeu, mas como que eu não estaria assim? Acabou o carnaval. Eu falei, não, minha filha, aí não, você está brincando, você está pegando pesado com o padre, pelo amor de Deus. A sua alegria é só isso? Eu vivo para o carnaval. Ela vive para a diversão. E toda pessoa que vive na diversão, ela gosta de distração. E toda pessoa distraída, ela cai na tentação. Uma pessoa que vive na diversão, ela busca a distração, ela não vê a tentação. Se você está atento ao jogo, você sabe como que o diabo joga. As pessoas perguntam, por que eu fui fazer o curso de exorcista? Não é para ficar tirando diabo dos outros, não. Raramente aparece isso aí. Mas eu queria entender como que o diabo joga. Como que o mal, ele joga. Não se ensina no seminário mais a demonologia
angelologia e a questão do exorcismo. Alguns padres vão para esta área, e eu fui, porque eu tenho curiosidade para entender como que o mal ele age, como que o diabo ele leva uma pessoa ao pecado, como que é a construção do pecado. Não vou pregar isso aqui, foi uma das pregações que eu fiz na TV Evangelizar, os degraus do pecado. Depois você vai gostar, como que o mal ele entra na Eva até levá-la aonde ele quer. Mas aqui eu quero dizer o seguinte, que Adão, ele perdeu onde ele deveria ter vencido, e Jesus ele venceu onde muita gente perderia. Adão ele perde no jardim, Jesus vence no deserto. Não é o lugar, é a decisão. Não é o lugar que você está, é o coração com que você está. Pela desobediência, Adão transforma o jardim em deserto. Pela obediência, Jesus transforma o deserto em jardim. Tanto que os anjos colocam Adão e Eva para fora e fecham o caminho. Aqui vocês não entram mais. Quando Jesus acaba de ser tentado, os anjos vêm, abrindo o caminho da salvação, e servem Jesus. Os anjos acolhem aquele que lutou durante 40 dias e 40 noites. São Padre Pio teve lutas homéricas com o diabo. Ele sentia o demônio, virava a sua comida, puxava a sua cadeira, batia ou arranhava, e ele continuava rezando. E conta-se de que Padre Pio nunca pensou em desistir de lutar. Ele dizia: a nossa vida é uma luta, e eu luto contra o mal. E dizem nos seus escritos que num determinado momento ele vai perguntar a Jesus, já no fim da sua vida, quando ele sente a consolação: mas por que, Senhor, que naquelas noites de luta, de batalha contra o mal, por que o Senhor ali não me ajudou? E Jesus respondeu: não, mas eu estava te vendo. Não, que o Senhor estava me vendo, eu sabia, mas por que o Senhor não me ajudou? E Jesus respondeu no coração de Padre Pio: porque eu gostava de ver você lutar. Eu gostava de ver você lutar. Será, meus irmãos, quando Deus olha para mim e para você, Ele está vendo um padre que luta, um marido que luta para ser fiel, uma mulher que luta pelo seu casamento, pais que lutam pelos seus filhos, filhos que lutam pela sua santidade? Deus quer olhar e dizer: gosto de ver você lutar. Jesus lutou contra o demônio, e você não vê Jesus abraçado com o diabo rolando na poeira, não. A luta é na palavra, a luta é na decisão. O terreno de luta que nós temos é aqui. Aqui é o nosso deserto, é aqui que o diabo nos tenta, é aqui que o diabo nos cutuca, e nós precisamos escolher: eu quero que a minha vida seja um Éden, ou eu quero que a minha vida seja um deserto? Escolhas, são as nossas escolhas. Preste atenção nisso aqui. No Éden, o homem desobedece, os anjos fecham o caminho, o paraíso é perdido. No deserto, o homem Deus obedece, os anjos se aproximam, o paraíso começa a ser reaberto. Adão quis subir até Deus pela soberba, Cristo desceu até os homens pela obediência. Adão comeu e morreu, Jesus jejuou e venceu. Adão escutou a serpente, Jesus ouviu o Pai. Por isso, a presença dos anjos muda completamente
completamente o significado. No Gênesis, os anjos impedem que o ser humano vá até a árvore da vida. Nos evangelhos, os anjos servem aquele que é a própria vida. O que fechou o paraíso não foi a fraqueza humana. Ah, padre, mas eu pequei porque eu sou fraco. Não. O que expulsou Adão e Eva do paraíso não foi a fraqueza humana. Ah, padre, mas eu falei isso porque eu sou fraco. Aí eu fiz isso. Não. O que expulsou Adão e Eva do paraíso não foi a fraqueza humana, foi a desobediência. E o que abriu o paraíso não foi a força humana, mas a obediência de Cristo. A desobediência fecha portas, a obediência as abre. O que houve queda, Deus colocou guardas. Onde houve vitória, Deus enviou servidores. Os anjos para Adão e Eva eram guardas, para Jesus, servidores. O deserto de Jesus é o começo da nossa volta para casa. O homem foi expulso com anjos armados. Cristo vence e é consolado por anjos. A espada fechou o Éden, a obediência abriu o céu. E por isso, cada vez que resistimos às tentações com Cristo, nós damos um passo de volta ao paraíso perdido. Nós perdemos o paraíso com o nosso pecado, mas a cada não que você dá ao mal, você volta ao paraíso perdido. Isso, meus irmãos, se chama quaresma. São 40 dias onde nós estaremos no deserto, transformando-o em jardim. Não vou falar disso agora, mas vou dar só uma luzinha do que eu estarei pregando na sexta-feira da Paixão às 15 horas. Eu voltarei a este texto onde Adão transforma o jardim em deserto, e Jesus no alto da cruz haverá de transformar o deserto em jardim. Jesus foi crucificado no alto de um monte chamado Calvário, Gólgota, é o monte da caveira. Quem já foi na Terra Santa, e você vê o Gólgota, por trás tem 2 buracos em cima, um menorzinho e um embaixo, parece uma cabeça de caveira grande. Lá no alto Jesus foi crucificado. É um monte seco, ali simboliza o deserto. Mas quando Maria Madalena, no domingo pascal, ela vai procurar o Senhor, ela não vai até o Gólgota, ela vai até um jardim onde Jesus tinha sido sepultado. É lá que Jesus vai aparecer para Maria e vai dizer: não me toque, vá aos meus discípulos e diga a eles que permaneçam, porque eu estarei à sua frente. Jesus, com a sua morte, transforma o deserto da humanidade em jardim pascal. Você tem vivido um deserto existencial ou um jardim pascal? Independente da época do ano, a igreja quer nos levar neste tempo quaresmal para o nosso deserto, para aquilo que não vai bem, para aquilo que não está bem, para aquilo que não te faz feliz, para aquilo que te escraviza. Eu certamente estou falando para as pessoas aqui, não para condenar você, eu quero ajudar você. Há pessoas que estão me escutando agora que são escravas do sexo, escravas de pornografia, de masturbação, escravas de prostituição. Você está escravo do álcool, escravo das drogas, escravo do adultério, escravo naquilo que você tem pego que não te pertence, escravo no dinheiro. Vamos para o deserto, vamos vencer no deserto. Lute, e por mais que te custe, no final da caminhada, os anjos vão te servir. Os anjos vão te exaltar, porque Deus te viu lutar. Deserto não é lugar de morar,
Ninguém vai morar no deserto. Deserto é lugar de travessia. Jesus, ele entra e ele sai. O homem Jesus se deixa tentar e ele consegue vencer. Qual foi o segredo de Jesus no deserto? A obediência. Jesus era cheio do Espírito Santo e ele conhecia a palavra de Deus. Eu posso também. Eu posso dizer para Jesus: olha Jesus, eu também posso ter uma vida cheia do Espírito Santo. Eu posso ir para o deserto e ser obediente. E eu posso conhecer a sua palavra. Se Jesus assim venceu, nós podemos vencer com ele. Por último, meus irmãos, quero falar sobre as tentações. Atenção. Catecismo da Igreja 395. O poder de Satanás não é infinito, embora a sua ação cause graves danos, e ela é permitida pela providência divina. De todo mal, Deus tira um bem maior. Das nossas tentações, Deus tira um bem maior. Não vou pregar agora, mas numa outra oportunidade eu posso pregar para você por que Deus permite que o diabo nos tenta. Você sabe por que Deus permite que o diabo nos tente? Por que o diabo me tenta, padre? Tem umas coisas aí, mas quero ficar aqui na própria tentação. Existe a ação ordinária e as ações extraordinárias do demônio. Eu quero começar com a extraordinária. Eu quero falar da ordinária. O que é ordinária? A rotina da vida, o dia a dia, a nossa vida. Extraordinária são ataques específicos do mal. E são 4 maneiras extraordinárias. Para toda maneira extraordinária é necessária a intervenção do padre exorcista. Por isso existem os padres exorcistas, para as ações extraordinárias do demônio. E a ação ordinária é a tentação. Contra esta ação ordinária, tem a oração, o terço, a confissão, a missa, leitura da palavra, culminando na obediência. Eu venço a tentação pela obediência a Deus. Mas permita-me rapidamente falar sobre as ações extraordinárias do demônio. Tem muita gente falando bobagem por aí. Vamos aqui de acordo com a Associação Internacional dos Exorcistas. São 4 as ações. A primeira ação extraordinária acontece na mente, na cabeça. É chamada de obsessão ou opressão espiritual. É o ataque na cabeça, é um ataque persistente. Pensamento de suicídio, impulsos insistentes, angústia espiritual. A sua cabeça fica naquilo 24 horas por dia. E isto pode ser uma obsessão na sua cabeça. A pessoa fica pensando só coisa ruim, um vazio interior, tendência a suicídio, pensamento de desgraça. Eu atendi uma pessoa que ela com certeza sofria de obsessão. Concedi a ela não uma bênção, claro, né? O exorcismo é só para a possessão, mas fiz uma oração de bênção sobre ela. Ela também procurou, fez tudo o que eu pedi para ela fazer. Mas a pessoa, olha se não é uma obsessão. Ela ia à igreja, ela olhar para uma imagem, ela via a imagem fazendo careta para ela, colocando a mão nas partes íntimas, insinuando. Eu falei: minha filha, isso não é uma coisa normal. Porque por mais que você tenha uma cabeça pornográfica, você vai numa igreja e você vê uma imagem sacra, e a imagem, aí, isto é uma obsessão, acontece na cabeça. É uma opressão espiritual. Nós temos a segunda maneira, que é a vejação. Fechação é no corpo, fechação.
é um ataque físico. Então há pessoas que sentem unhadas, puxão de cabelo, empurrão, dores, perturbação, enfermidade. Faz tudo quanto é exame, não tem nada, uma pessoa sente a dor, ela tem o sangramento, né? Não atinge a alma, mas é um tormento no corpo, chama vexação. A pessoa também merece e precisa de uma bênção específica. O terceiro é no lugar, é chamado infestação, é a manifestação do mal em objetos. Exemplo, a pessoa está em casa, ela ouve passo, coisa sendo arrastada no teto, ela dorme com a janela trancada, a janela amanhece aberta, a casa amanhece com luz acesa, a televisão liga de madrugada, o rádio liga de madrugada, o computador está desligado, ele amanhece aceso, porta batendo, pessoas que chamam o nome da pessoa, bate na porta, ou se abre e não tem ninguém, é um lugar, precisa de uma bênção. Isso se chama infestação, é um lugar que está infestado pelo espírito do mal. Barulho, odor, movimentos, né? Cadeira, essas coisas. E por último, a ação extraordinária maior do demônio, que é a possessão. Quando o demônio, ele pega as faculdades mentais de uma pessoa e ele ali está. Assista um filme, olha que eu não sou te falar de filme aqui, mas assista Nefários. Sente com a sua família e assista. É o filme mais real de possessão que o cinema já fez. Preste atenção como que o diabo na fala, ele vai mudando a situação. Este filme, nós estudamos ele com profundidade no nosso curso de exorcismo. Olha, é um filme que a igreja estuda como se fosse uma possessão real. Então, para de ver esse filme de Hollywood. Menina descendo de quadra escada, parecendo uma aranha, vomitando um gosma verde, pendurando lustre, levitando. Isso aí é Hollywood. Você quer ver uma possessão de verdade? E o que o mal faz na pessoa? Nefários. Assista. Depois podemos conversar sobre isso. E por último, o que Jesus sofreu no deserto. Jesus sofreu a tentação. Eu gosto das coisas claras. Jesus não sofreu de obsessão. O diabo não estava na mente de Jesus. Não estava. O diabo não arranhou Jesus, deu soco nele. Não. Isso é vexação. O deserto também não estava nesta infestação. O diabo estava ali, mas as coisas permaneciam no lugar. E tampouco a possessão. Jesus lutou contra a tentação. E por que a Bíblia coloca Jesus lutando contra a tentação? Porque nós somos tentados. A maneira normal do diabo agir na vida de todos nós é a tentação. Padre, existe obsessão? Existe, poucos casos. Vexação, menos ainda. Infestação, existem. Possessão, raríssimos. Tentação, todo dia, toda hora, todos nós. Nós estamos aí. É a tentação que a gente tem que lutar contra ela. E o que é a tentação? É um modo de agir do demônio na nossa vida. Nós somos tentados. E a Bíblia diz, em 1 Coríntios 10, 13: nenhuma tentação vos sobreveio que não fosse humana. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação dará também o meio de sair dela. Ninguém é tentado além das suas forças. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para não cairdes na tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que a carne é fraca? Por causa da concupiscência. Já preguei sobre isso. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrio e vigilantes. Vosso adversário. Aí Eva não sabia disso. Adão não sabia disso. O diabo não é parceiro nosso não, ele é amiguinho não, ele é adversário. Ele quer a sua morte, ele quer a sua alma, ele quer te levar para o inferno. Ele é adversário. E ele que é o nosso adversário, o diabo, ele anda ao nosso redor, procurando a quem devorar. Ele anda rugindo. E por que o diabo ele anda ao redor? Porque o lugar dele é ao redor mesmo.
porque no meio de nós está o Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Ele está no centro. Qual que é o lugar que sobrou para o diabo? Ficar rodando. O problema é que há pessoas que Jesus não está no centro. Então aquele que está rugindo, rodeando, ele vai poder entrar no centro. Coloca Jesus no centro da tua vida, do teu coração, e deixa o diabo ficar rodando. Qual a piorra louca? Deixa rodar. O centro pertence ao Senhor. Efésios 6:11. Revesti-vos da armadura de Deus, para poderdes resistir às ciladas do diabo. Vista a armadura de Deus. Tiago 4:7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus e ele aproximará de vós. Isso é quaresma, tempo de luta e de batalha espiritual. Resumindo a minha fala, eu trabalhei apenas 2 pontos nessa minha fala toda. Primeiro ponto, Jesus e Adão, que foi a segunda leitura da missa. Você pode ser Jesus ou você pode ter uma vida de Adão. Você pode viver no deserto, você pode transformar o deserto em jardim, você pode transformar o jardim em deserto, ou você pode viver no deserto e continuar no deserto. A escolha é nossa. Foi a primeira parte da minha pregação. Segunda parte, o modo de agir do demônio. Ações extraordinárias e ação ordinária, que é a tentação que todos nós sofremos. Nesta adoração, meus irmãos, vamos nos colocar na presença do Senhor e pedir a Ele que esteja conosco. Se nós estivermos com o Senhor, nós já somos mais do que vencedores, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Com nosso canto, recebamos Jesus vivo, ressuscitado, que nos acompanha nos desertos da vida. Cantemos. Louvores se deem a cada momento
ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E já no início desta adoração, nós depositamos o incenso aos pés do Senhor. Esta fumaça que vai subir aos céus, vai tomando conta do nosso santuário, simboliza as nossas orações que sobem ao céu, simboliza a nossa adoração, simboliza o cheiro de Deus. Coloque aqui as suas intenções, coloque aqui a sua adoração, coloque aqui o teu coração. Nós estamos perante o Senhor que venceu no deserto. Nós estamos na presença de Jesus, que venceu as tentações do demônio. Aprendamos com Ele. Senhor Jesus, Tu conheces a vida de cada um de nós. Tu sabes, Senhor, as tentações que nós sofremos todos os dias. E por isso te pedimos, dá-nos o Teu Espírito. Sem o Espírito Santo, nós somos presas fáceis do mal. Reacende no nosso coração a chama batismal, para que jamais duvidemos da nossa identidade. Eu sou filho amado de Deus, eu sou filha amada de Deus. Diga isso no seu coração. Você é homem, você é mulher, diga para o Senhor quem você é. Porque o Pai disse para Jesus: Tu és o meu filho amado. Deus diz a mesma coisa para cada um de nós. E Jesus, quando Ele entra naquele deserto, Ele entra com uma certeza: eu não sou uma pessoa desobediente, eu vou obedecer o Senhor. Todo aquele que traz no coração o desejo da obediência, ele é vencedor. Peça ao Espírito Santo o dom do temor a Deus. Toda pessoa que teme a Deus é obediente, porque ela foge do pecado. E precisamos, Jesus, conhecer a Tua palavra cada dia mais, porque foi pela palavra que vencestes o mal, e é pela palavra também que derrotaremos o mal. Eu convido você que está aqui no santuário, você que está em casa, apresente para Jesus. Não tenha vergonha de Jesus, não tenha receio. Apresenta a coisa clara. Na sua vida hoje, na minha vida hoje, qual tem sido a nossa maior tentação? Onde é que o diabo tem tentado e tem vencido você? Não é só tentado, ele tem vencido. Peça ajuda ao Senhor.
Os anjos servem Jesus no fim das tentações. Nós podemos ir para o deserto com o nosso anjo da guarda, porque se nós somos obedientes, Ele não fechará o caminho, Ele fará o que lhe é próprio: guardar. Anjo da guarda é aquele que nos guarda. E todos nós temos o anjo da guarda, não é só criança. Toda pessoa tem seu anjo da guarda. Então, nesse tempo da quaresma, precisamos pedir mais. Santo anjo do Senhor, guarda-me nas minhas batalhas contra o mal. Guarda-me nos momentos de tentação. Guarda-me quando eu pensar desobedecer a Deus. Adão e Eva escolheram desobedecer. Jesus escolheu obedecer. E nós? E você? Qual a sua escolha? Nesta quaresma, qual será a sua luta? Não se esqueçam, meus irmãos, Jesus disse: certos tipos de demônio só se vence com oração e jejum. Vocês conhecem o texto certamente. Havia um homem possuído por um demônio. Os discípulos foram libertar aquele homem e não conseguiram. Chamaram Jesus e Jesus libertou. Aí eles perguntaram para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus respondeu: certos tipos de demônio só se expulsa com oração e jejum. Por isso que o tempo da quaresma é tempo de oração, é tempo de jejum, é tempo de esmola, para expulsarmos da nossa vida todo o espírito mau. E se porventura, no momento da tentação, você não souber o que dizer, faça o silêncio de Maria. Nossa Senhora certamente foi tentada, mas a Bíblia diz que ela guardava e meditava as coisas no coração. Estamos em batalha. Quaresma é tempo de luta. Não sei se você sabe, para um militar, a coisa mais desonrosa que ele possa fazer é ser um desertor. É uma vergonha para ele e para a família. Ele deveria estar na batalha, deveria ir para a guerra, ele foge, se esconde. O exército chama desertor. Nós não podemos ser, meus irmãos e irmãs, católicos desertores. Fugir da luta, fugir da batalha. Precisamos resistir à tentação com oração, com jejum, com esmola, com penitência, mortificação, santo terço, rosário, leitura da palavra, confissão, eucaristia. Nós temos um arsenal à nossa disposição para usarmos contra o demônio. Então tome posse de tudo aquilo que Deus tem para nos fortalecer na luta contra o mal. E acima de tudo,
jamais nos esqueçamos. A decisão é sempre nossa. O diabo pode falar, ele pode nos levar para o alto do templo, pode nos oferecer riqueza e prazer, mas a escolha é sempre nossa. Como sempre brinco, o diabo põe o prato, mas come quem quer. E ninguém está dizendo que será fácil. Veja a imagem de Nosso Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores. Olhando para o semblante desses dois, veja se foi fácil para eles. Veja se foi simples para eles. Mas Jesus não abandonou a sua cruz, e não tampouco a mãe abandonou o filho. A tentação era essa. Não foi essa a tentação de Jesus no Horto das Oliveiras? Para que sofrer? Para que ser crucificado? Para que ser morto? Jesus vai dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, o cálice da paixão, da dor, mas que não se faça a minha, mas a tua vontade. E Nossa Senhora se transforma na mulher das dores. Nossa Senhora das Dores. Não foi fácil para ele, não foi fácil para ela, não será fácil para nós. Deus não poupou o seu filho e a sua mãe do sofrimento, Ele não haverá também de nos poupar. Mas se nós continuarmos fiéis com eles, haveremos um dia de estar, e os anjos nos servirão. Dignai-vos, Senhor, com esta bênção, abençoar a cada pessoa que está aqui conosco, a cada pessoa que nos acompanha de casa, peças de roupa, remédios, exames, terços, escapulários, imagens. Abençoe esta água para que recorde as promessas do nosso batismo, documentos diversos, radiografias, remédios, pessoas doentes, deprimidas, pensamento de suicídio, casais com problemas, famílias desunidas. Que a tua bênção expulse todo o mal e nos faça vencer as tentações do dia a dia. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Repita assim: na minha vida, eu não me relaciono com nenhuma pessoa má. Porque não existe uma pessoa má. O que existe são pessoas cheias de feridas, invisíveis aos olhos. Guarda isso, viu? Quando você convive com alguém difícil de se relacionar, alguém muito sistemático, alguém muito grosso, tenta chegar à raiz. Quando você chegar à raiz, você vai entender as pessoas, e você vai entendê-las, e você vai ganhar uma grande, você vai ganhar uma grande graça, que é as pessoas te entenderem. Se você entende os outros, automaticamente os outros vão entender você. Você sabe a oração de São Francisco? Olha esse pedacinho aqui. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Em outras palavras, dar fruto do que esperar o fruto do outro. Se o outro só tem folha, problema dele. Eu vou produzir fruto. E vai chegar à minha vida quem gosta de fruto bom. Eu já fui criança, né? Eu já fui arteiro. Eu não era sem educação, mas eu era arteiro. Quando a gente ia no sítio, a gente ia brincar de polícia e ladrão. E a munição da polícia era aquelas mangas, coquinho. Aí, e modéstia à parte, eu era o delegado. Eu comandava a turma. Aí quando a gente ia pegar as mangas coquinho, eu falava com meus primos: suba aí e pega a manga. Tem que ser pequena e verde. Porque madura, os nossos pais vão xingar, e podre, vão fazer uma lambança. Pega manga pequena e verde. Gente, olha para cá e responda. Se eu fosse um adulto e fosse até este pé de manga, colher manga para fazer um suco, eu ia querer manga pequena e verde? Eu queria o quê? Grande e madura. Olha para cá. As pessoas chegam na sua vida de acordo com o fruto que você tem para oferecer. Se você só tem fruto verde pequeno, só vai chegar na sua vida quem quer fazer hora, quem quer fazer arte, quem quer fazer o que não pode. Se você oferece fruto de verdade, de paciência, de perdão, de seriedade, quem vai chegar até você? Pessoas que querem frutos maduros e grandes para ter realmente um relacionamento saboroso. Quem quer fazer coisa errada nunca procura fruta podre, nunca procura fruta boa. Geralmente quer a fruta verde ou podre, para o estrago ser maior. Mas eu lembro quando eu estudava no Estadual Itaúna, hoje o pessoal está mais civilizado, né? Mas no final do ano, quem passou de ano, tinha ovo na cabeça, tinha farinha de trigo, não tinha isso? Tinha manga podre, né? Uma professora minha, elegantíssima, descendo a escadaria do Estadual, de meia fina, um tamanco cor de pérola, levou uma manga podre para o joelho afora, uma mulher que xingou: seus canibais! Ela toda elegante, aquela tora de manga podre. Falei, ou seja, aí eu falei, quase que eu falei o nome da mulher, quase que saiu. Falei, dona fulana, a senhora se alegra porque não foi uma manga verde. Se é verde, deslocava o seu joelho. Agradeço que é uma manga podre, só sujou. Ela pelo menos isso, né? Note, meus irmãos, que ninguém vai julgar nela uma manga madura, porque aquilo que é bom e gostoso, eu quero para quem? Para mim. Aquilo que não serve para mim, o que eu faço? Você entendeu que pessoas que chegam na vida de alguém, ou para tornar você pior, ou para levar podridão, é porque vem em você sinais que aproximam. Minha mãe brinca que lego tudo é porco, não é verdade? Porco cheira porco. Você nunca vai ver um porco fazendo amizade com pavão. Pavão lindo, branco, limpo. Ele não vai querer um leitão, ele vai querer outra coisa. As pessoas chegam na sua vida de acordo com os frutos que você tem para oferecer. E se as pessoas só encontram folhas, e se você chegar perto de alguém e só folha encontrar, tenha paciência. Procura a raiz. Por que essa pessoa não consegue dar fruto? Por que essa pessoa não é simpática? Por que essa pessoa não tem um relacionamento bom? Os problemas visíveis são como folhas.
As verdadeiras causas são ocultas. Preste atenção nisso. A única razão dos problemas visíveis existirem é a raiz que os alimenta. Cortou a raiz, acabou o problema. Quando eu ia no sítio, minha tia tinha um sítio em Itaúna, venderam o sítio. E ela também faleceu, né? Mas quando ela era viva e tinha um sítio, tinha um rapaz que ela adotou. Ela falava com o rapaz assim: vai em tal lugar e arranca umas mandiocas. Nós vamos fazer no almoço de domingo bola de carne e mandioca. Aí o cara ia, ela falou: ó, arranca tudo. Se você não arrancar tudo, depois eu não sei, ó. Vou arrancar, tia, vou arrancar. Mas era muito preguiçoso. Arrancava só umas mandiocas e ela falava assim: arrancou tudo? Ela falou assim: tá bom, eu vou esperar para ver se eu vou te bater ou não. Passava os dias onde ela arrancou tudo, o que que tinha? Broto. Começou a brotar. Ela pegava a correia, estava uma tunda nele. Falou assim: eu vou te bater para você parar de mentir. Se você tivesse arrancado a raiz toda, não tinha brotado. Você entendeu porque que tem gente que faz o que é errado, arranca aquilo da vida dele, fala que mudou, mas passa o tempo, tudo começa a brotar de novo? Porque não arrancou tudo, deixou um pouquinho, deixou esperança, não fez o que deveria ser feito. O problema não são aquilo que você vê, mas são as raízes. Qual é a solução disso tudo que eu estou falando? Como que nós vamos conviver melhor com pessoas que estão do nosso lado e infelizmente só tem folha? Ficam inutilizando a terra do nosso coração. E você, já vou dizer antecipadamente, você não consegue mudar o outro. Se você tentar mudar as outras pessoas, você vai brigar com todo mundo que está na sua vida. Então você não tem que mudar o outro. Você tem que mudar o quê? O olhar. Tem que mudar o foco. Você tem que olhar para a pessoa de uma maneira diferente. Você entra num supermercado. A pessoa é grosseira, não te trata bem, não te ajuda. Você tem duas escolhas: eu não ponho meu pé aqui nunca mais, seu grosso. Outra coisa é você mudar o foco. É parar de ver folha e tentar ir na raiz. Coitado, esse cara dá nesse nervo, ele deve ter algum problema. Vai ver, não é um cara que está doente, ou tem um filho doente, ou está endividado, ou está com depressão, ou está com medo de perder o trabalho, ou não tem o que pôr em casa. Quando nós vamos xingar as pessoas pelas folhas, é preciso mudar o foco e tentar ver as raízes. Ninguém é do jeito que é por acaso. Todos nós somos a história de vida que nós tivemos. E o problema é esse. O problema do casamento é esse. Não desespera não. Desespera não. Mas eu vou falar. Quando você se casa, você conhece no máximo 25% que a pessoa é de verdade. 75% é raiz. Você conhece só folha e tronco. Depois que casa, aí que você vai chegar até as raízes. Por quê? Porque no namoro é muito fácil mostrar só folha. O rapaz leva a moça para jantar, conversa baixo, toma champanhe, dá uma piscadinha para ela, come educadamente, usa o guardanapo, põe no colo. S'il vous plaît, até francês fala. A namorada: é tudo que eu sonhei, mamãe. Ele tem tantas folhas bonitas, mamãe. Aí casa. Aí depois que casa, a mulher fala assim: ô bem, vamos jantar fora? Você tá louca? Você sabe quanto que tá o feijão para jantar fora? Ai, eu queria feijoada. Você tá louca? Nós vamos comer aqui mesmo. Aí a mulher faz a comida para ele, põe um arroz na boca. Tá salgado.
Aí a mulher não sabia, a hora que ele come com a boca aberta. E a mulher olhando a comida dentro da boca dele. Depois que come, ele chupa dente. Em cima da gente pra dentro. Ô bem, usa fio dental. Pra que fio dental? Eu tirei com o garfo. Quanto não é com o dedo assim, ó. Julgando a mulher. Você acha que acabou? Não, aí ele dá uma esguiada na mesa assim, ó. A mulher. Nessa hora a mulher vai falar assim: meu Deus, que raízes profundas. Eu só conheci a folha. Meu irmão, se você não conhece o seu namorado e a sua namorada durante o tempo do namoro, as raízes vão aparecer aonde? Depois do casamento. Por isso você precisa ter um relacionamento transparente, conversar, respeitar e carinhosamente, durante o tempo do namoro ou nas suas amizades, carinhosamente, ir mudando a pessoa para melhor, mostrando à pessoa que certas coisas não se faz, certos comportamentos não se tem. Eu não vou falar quem, a moça está aqui porque é da acolhida. Ela foi, não, é positivo que eu vou contar. Ela foi na casa do namorado, a mãe dele fez alguma coisa e ele gritou com a mãe dele. Eles saíram e a moça deu uma lavada no namorado. Falou: olha, você gritou com a sua mãe, ela que te deu a luz, te carregou 9 meses, tem o seu sangue. Se você está gritando com a sua mãe porque ela te fez raiva, o que você não fará comigo? Então você tem 2 opções. Ou você muda com a sua mãe e me prova que você não é aquele que eu vi hoje, ou está difícil ter relacionamento. Ele mudou com a mãe. O que essa namorada conseguiu? Mudar o namorado para melhor. E quem é a primeira fã da namorada? A sogra. Falou: ela não é a namorada do meu filho, é uma outra filha que eu ganhei. O que eu não dou conta, ela dobra o Juninho. Ela dobra o Juninho. Ué, o senhor falou não. Quantos Juninho tem, gente? Por isso que eu falei Juninho. É, Juninho? Tá ouvindo aí, meu filho? Chuva essa máquina, Juninho. Mas o Juninho melhorou. Ele sabe disso. A mãe dele, padre, bendita a hora que Juninho começou a namorar, porque ele se tornou uma pessoa muito melhor. Eu já escutei o contrário. Ah, padre Cristian, reza lá para casa. Por quê? Maldita a hora que o meu filho começou a namorar. Você tem que ver o que a namorada fez com ele. Ele mudou. Ele está irreconhecível. Tem isso ou não tem? Tem gente que entra na nossa vida para quê? Para frutificar. Tem gente que entra na nossa vida para quê? Para mostrar folha. E o pior é o que entra na nossa vida para tornar a terra do coração inútil. Porque você está inutilizando a terra. Eu preciso e quero frutificar nos meus relacionamentos. Repita isso. Estenda a sua mão direita para frente e abre assim para ganhar um presente. É um presente espiritual. O presente é o que eu vou dizer para você agora. E eu vou usar uma voz profética na tua vida. Você é uma árvore boa. Você não está onde está por acaso. E se você não dá conta sozinho, Deus vai frutificar na sua vida. Quem acredita, receba e diga amém. Amém. Eu quero. Pegou no que está do seu lado. Você quer? Você quer? Eu quero. Frutos bons. Uma árvore boa não produz fruto ruim. Você é uma árvore boa. Por que você está insistindo em produzir aquilo que não é para você? Você nasceu para produzir frutos bons. E nós queremos pedir a graça de Deus. Porque somos uma figueira no meio da vinha. E se ali estamos é por graça.
Convido você, se você deseja frutificar no seu relacionamento, na sua família, se você deseja sair daqui uma pessoa melhor, eu acredito que todos nós queremos ser uma pessoa melhor. Pensa aí, gente, eu acho isso, não sei se você concorda. Tem coisa pior do que você magoar quem você ama? E a gente não faz isso, é sem querer. Você dá uma mal resposta, você é grosso, você é rude, depois você fica assim, para que eu fui falar aquilo? Pessoa tão boa na minha vida, frutifica tanto para mim, e eu só tenho folhas para ela. Para que eu estou inutilizando a terra? Para que você não seja cortado da vida de muitas pessoas, e para que você não tenha que cortar pessoas da sua vida, é momento do Espírito Santo expor as nossas raízes e nos dar a graça da mudança interior. Convido você a fechar os seus olhos e não ter medo de se expor a Jesus. O que você vai pensar agora, o que você vai determinar na tua vida, quem está do seu lado não sabe, eu não sei, sua esposa, seu marido, seus filhos, namorado não sabe, somente Jesus. Senhor Jesus, que pregação maravilhosa o Senhor nos traz esta noite. Que palavra acertada o Senhor coloca no meu coração. Eu e os meus irmãos aqui presentes, quantos problemas nós enfrentamos nos nossos relacionamentos. Quantas vezes, Senhor, eu tenho ido até as pessoas que eu amo para buscar fruto, e eu só encontro folhas. Quanto mais precisei, me senti sozinho, incompreendido, abandonado. E o que mais nos dói não é apenas as pessoas que não dão frutos, mas são as pessoas que nos criticam porque não conhecem as raízes dos nossos problemas. Quando as pessoas me cortaram de suas vidas, quando as pessoas não tiveram paciência de cavar ao meu redor, de expor as minhas raízes, de me conhecer verdadeiramente. Eu não sou o que sou porque quero, eu sou a minha história, o meu passado. Ah, Jesus, se as pessoas conhecessem o que já passei, vá tomando posse dessa oração. Eu estou rezando no eu, mas estou rezando como se fosse você. Vai tomando posse disso. Ah, Jesus, se as pessoas conhecessem o que eu já passei, as dificuldades que eu já enfrentei, os problemas que já me fizeram chorar, elas não me criticariam por eu não ter fruto, mas elas cavariam ao meu redor. Elas veriam as raízes dos meus problemas. As causas dos meus problemas são ocultas. A única razão de eu ter problemas na vida são as raízes que os alimentam. Muda, Senhor, o meu olhar. Muda, Senhor, o meu foco. Eu preciso mudar como eu tenho olhado as pessoas, para onde eu tenho olhado e como eu interpreto aquilo que olho. Espírito Santo, dom de Deus, vai agora às raízes dos meus problemas, os meus traumas, as minhas tristezas, problemas no útero de minha mãe, pessoas que aqui foram rejeitadas
Quando a mãe recebeu a notícia da gravidez, pessoas rejeitadas pelo próprio pai, pessoas que foram criadas pela avó, pela tia, sua família te abandonou. Pessoas que, como essa moça que aqui relatei, já passaram por situações vergonhosas referente à sua sexualidade, quando você era ainda adolescente, criança. Um parente mais velho, um primo, uma prima, brincou com você, explorou o seu corpo. Isso tem te trazido hoje muitos problemas. Pessoas que trazem traumas de aniversário, de festas na família, que foi exatamente numa ocasião dessa que você viu uma grande briga na sua casa. Pessoas traumatizadas com a pobreza, medo de faltar comida em casa, porque você já passou fome. Festas da escola, as crianças levando brinquedos novos e você não ganhou nada, porque a sua família era muito pobre, e seu pai ainda te batia quando você chorava por não ter brinquedos. Pessoas que foram humilhadas na escola quando pequenas, a professora te criticou para a sala toda, as pessoas riram de você. Pessoas que trazem no coração traumas na educação física, quando faziam aqueles 2 grupos, você nunca era escolhido, você se sentia rejeitado. Pessoas que se rejeitam por defeitos físicos, marcas no seu corpo, cicatrizes. Pessoas que não aceitam o corpo que têm, porque pessoas te criticaram, te ridicularizaram. Sim, Senhor, toque em tantos jovens que estão no mundo da droga, do álcool, do cigarro, por uma carência interior, para mostrar para os amigos, para se impor na sociedade, mas tudo isso é falta de amor, é falta de família, falta de amigos verdadeiros. Quantas e quantas vezes nós sonhamos em produzir bons frutos, mas só conseguimos folhas, porque o problema está oculto. O problema são as minhas raízes, as nossas raízes. Cura-me, Senhor Jesus. Vá pedindo para Jesus te curar. Vá contando para Jesus o que te aconteceu na sua vida, que você não consegue esquecer. Dores ocultas, problemas ocultos. Passeia conosco, Senhor, na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude. Quantas coisas me marcaram negativamente, e por isso eu tenho produzido apenas folhas e nada de fruto. Quantas pessoas, Jesus, entraram na minha vida e ocuparam inutilmente o terreno do meu coração. Pessoas que me machucaram, pessoas que me usaram, pessoas que me abandonaram, pessoas que não gostavam de mim verdadeiramente. Quantas tristezas nós trazemos dentro de nós, quantas raízes ocultas, quantos problemas escondidos. Divino Espírito Santo,
Eu não quero ser cortado da vida das pessoas que eu amo. Eu não quero ser cortado da tua presença. Por isso, cava ao meu redor. Expõe as raízes dos meus problemas. Me aduba, Senhor, com os dons do Espírito Santo. Me aduba, Senhor, com a tua palavra. Me aduba, Senhor, com a Sagrada Eucaristia. Cuida de mim, Senhor. Retira minhas folhas velhas. Expõe as minhas raízes, para que eu possa produzir fruto. Dai-me, Senhor, o dom da transparência, diálogo, respeito. E principalmente, desejo de mudança. Eu quero ter um desejo de mudança verdadeiro dentro de mim. Eu preciso e quero frutificar nos meus relacionamentos. Quando as pessoas vierem até a mim, eu não quero ter apenas folhas, mas eu quero produzir fruto. Jesus, eu preciso produzir fruto nos meus relacionamentos, na minha amizade, no meu trabalho, no meu namoro, no meu casamento, na minha família. Como é triste, Senhor, ver pessoas tão amadas e eu tão desprezado. Ver pessoas tão bem acompanhadas e eu sempre só. Cura o meu interior. Vá até as minhas raízes e purifica-me. O Senhor está tocando em você. O Senhor está indo até as raízes dos seus problemas e curando, libertando, tocando em você. Volte com o Senhor aos seus traumas, as coisas ruins que já te aconteceram. O Senhor está curando um rapaz que presenciou a morte da própria mãe na sua cama, e isso traumatizou o seu coração, e você é uma pessoa infeliz até hoje, você é uma pessoa triste. O Senhor está libertando você, Ele está indo à raiz dos seus problemas. Você tem ciúme doentio pelas suas namoradas, porque você tem medo de perdê-las, como um dia você perdeu a sua mãe. O Senhor está curando você, Ele está expondo as raízes do seu problema. Sua mãe está com Deus. Receba esta bênção. O Senhor está tocando em mulheres que presenciaram ainda muito jovens o sepultamento do seu pai. Como que isso te trouxe sofrimento? Você passou anos da sua vida sem conversar sobre isso com ninguém, mas por dentro tinha uma ferida. O Senhor está expondo as raízes dos seus problemas. Ele está tocando em você. Toca, Senhor, em tantos jovens que por problemas no namoro decidiram nunca mais se apaixonarem. Você tem levado uma vida na solidão. Você não acredita mais nas pessoas. Você não acredita mais no amor. O Espírito Santo está expondo as suas raízes e trabalhando na sua vida. Não perca essa oportunidade. Vá dizendo para Deus quais são os traumas que você carrega. Quais são as situações que feriram você, que machucaram você, que fizeram você chorar. Por que você é uma pessoa feliz no meio dos outros, e quando você está no seu quarto, quando você está sozinho, você se vê uma pessoa triste?
uma pessoa de mal com a vida. Um homem havia plantado uma figueira na sua vinha. Indo buscar fruto, não achou. Encontrou apenas folhas. Disse ao vicultor: eis que 3 anos que venho procurando fruto nesta figueira e não a acho. Corta-a, para que ainda ocupe inutilmente o terreno. Mas o viticultor respondeu: deixa ainda este ano, eu lhe cavarei em redor e lhe darei adubo. Talvez depois disso dê frutos. Talvez dê frutos. Por que Jesus usa a palavra talvez? Porque não depende dele, a decisão é sua. É você que tem que tomar esta noite uma decisão de produzir frutos. Uma decisão de não inutilizar a terra do coração das pessoas que te amam, dos seus amigos, da sua família, do seu namoro. Vem, Espírito Santo, cava ao meu redor, expõe as minhas raízes e vá à origem dos meus problemas. Cura-me, salva-me, liberta-me, ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Um grande silêncio para que o Espírito Santo possa agir. Deixe o Espírito Santo te levar à raiz dos seus problemas. A raiz porque você é uma pessoa tão nervosa, tão desconfiada, tão infeliz, tão depressiva, tão ciumenta, tão insegura. Você não é do jeito que é por acaso. É preciso cavar ao redor, é preciso expor as raízes, é preciso receber a cura de Deus. E reze por esta pessoa assim: Senhor Jesus, pelo poder do teu nome, eu abençoo esta pessoa. Eu acredito que o Espírito Santo fez uma obra. Deus começa hoje uma obra nova no coração desta pessoa. Ele vai cavar, Ele vai colocar adubo, Ele vai expor as raízes, para que você não tenha apenas folhas, mas produza muito fruto, e que o seu fruto permaneça, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Finalizando esse nosso momento, espera, deixa eu explicar, depois você faz. Você vai abraçar esta pessoa pela qual você orou e vai dizer para a pessoa assim: não esqueça, Deus te plantou como uma boa árvore para que você frutifique de verdade. Não esqueça, Deus te plantou como uma boa árvore para que você frutifique de verdade. Dê essa bênção para quem está do seu lado. E repita alto: eu nasci para produzir bons frutos. Eu nasci para ser feliz. Eu nasci para dar certo. E hoje eu começo uma nova história, para a honra e glória do Senhor Jesus.
Quem acredita, aplauda o Senhor. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida, sua vida.